quarto com porta fechada, porque o negócio transmite pelo ar, né? O ar tem que estar sempre ventilando e airado. Proteção com barbicho, que é o que? Barbicho, né? Que é a máscara de boca. Material médico sempre individual daquele paciente. Se eu tiver que transportar esse paciente, sempre com barbicho, mas tem que ser o máximo limitado possível, porque tudo é pelo ar, então complica. E a limpeza sempre do entorno. Beleza? Transmissão por gotas, que é o que? Com partículas maiores que 5 micrômetros. Difteria, rubéola, coqueluche, alguns tipos de pneumonia. Beleza? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Habitação individual ou separada. Se não tiver como separada, pelo menos que tenha 1 metro de distância, tanto de paciente com paciente, como de paciente visita. Beleza? Uso de barbicho, né? Que vai ser a máscara, material médico individual e limpeza do entorno. Transmissão por contato. Infecções por bactérias multiresistentes, é o que acontece nos hospitais. Rotavírus, cólera, hepatite A, beleza? Mas nem sempre, cuidado galera, às vezes nem sempre o contato é pele com pele, né? A AIDS, por exemplo, não é pele com pele, mas ela vai ser o quê? Sangue com sangue, mucosa com mucosa, beleza? Cuidados. Habitação sozinha preferencialmente, se não tiver como, mesma ideia, tem que saber com quem que vai ficar, beleza? Usar sempre luva, né? Ou seja, os guantes, o camisolim, tá? Material individual, então material individual para cada paciente e sempre fazendo a limpeza, certinho? E por último, o isolamento de imunocomprometidos. São aquelas doenças autoimunes, né? Por exemplo, lúpus, por aí vai. Como que eu tenho que fazer? Habitação, essa sim. Essa ser raramente, eu particularmente nunca nem vi alguém que tenha ela e que não ficou isolado. Ou seja, habitação privada, ambiente protegido e tem que ter o filtro EPA. Pressão positiva do ar, diferente da transmissão por ar, né? Essa aqui é a pressão positiva. Superfícies lisas, sem muita entrada, sem muita curva, sem, né, gavetas demais, por exemplo. Sem plantas naturais ou artificiais, por causa do pólen. Tem que usar camisolim, guantes, gorro, beleza? Barbicho. E o alimento tem que ser sempre cozido para poder matar todas essas bactérias. Depois a gente vem para as IACS. O que são? Infecções associadas ao cuidado da saúde. São as infecções hospitalares. As mais comuns vai ser de via aérea, 15%, via urinária, 35%, e no próprio ato cirúrgico. Vocês já viram aí vários casos falando que tem barata no centro cirúrgico, né? Isso causa infecções graves, beleza? E aí para isso, para poder evitar tudo isso, né, eu vou ter que usar ali meus antiassépticos ou desinfectantes. Qual que é a diferença de um para o outro? Basicamente pouca. O que vai mudar principalmente vai ser as concentrações. São utilizados, quando eu falo que são parecidos, são quase iguais, é na questão de função, tá? São utilizados somente, ou seja, os antissépticos primeiro que eu vou falar, somente de pele, de mucosa. Eu não uso ele para chão, tá? E quais fatores que vão interferir na potência dele? Temperatura e o pH. Temperatura por quê? Porque quanto maior a temperatura, maior vai ser a ação desinfectante. E o pH é por quê? Porque eu sei que quando eu tenho ali, né, compostos que estão ionizados, ou seja, que estão carregados, né, com carga negativa, positiva, seja o que for, eles vão passar mais facilmente pela membrana, certo? E aí aquele detalhe. Se é esse agente for aniônico, ou seja, cargas negativas, eles vão ser mais ativos com pH ácido. Por quê? Negativo com próton. Consegue se unir. Já se for catiônicos, é carga o quê? Positiva. Vai ser com oxidrila. Tranquilo? Aí a gente vem. Os antissépticos mais comuns vai ser o quê? Álcools e derivados, água oxigenada, também conhecida como peróxido de sódio, clorexidina, iodo e derivados, por exemplo, ioduro, né? E fenóis e derivados também. Vamos primeiro falar do álcool. O álcool é legal a gente saber que o álcool etílico ele é 70% e o isopropílico ele é muito parecido com o álcool etílico, porém ele irrita muito mais a pele, tá ok? Vai ter propriedade antimicrobiana, que é a ideia dele, né? E como que ele atua? Desnaturalizando as proteínas plasmáticas.
não possui ação esporicida. O que é o esporo, né? O esporo vai ser a fonte de reprodução ali dos fungos, por exemplo. Tá? Então ele pode até meio que matar os fungos ali, mas não mata os esporos, então automaticamente eu não estou resolvendo o meu problema. Beleza? E não posso utilizar em feridas álcool. Por quê? Porque irrita a zona, precipita proteínas e forma coágulos. Isso favorece o crescimento bacteriano. Então a gente até vê assim, né? Quando eu falo nos usar em feridas, na ferida aberta, certo? Com o tratamento, né? Água oxigenada ou peróxido de sódio, né? De hidrogênio. Peróxido de sódio? Ixi, agora tá confundindo. Propriedades antimicrobianas também. Ele vai atuar como um agente oxidante. Por quê? Porque ele vai ceder oxigênio e inativando certas proteínas. Qual que é o mecanismo de cisão dele? Né? Ele vai ter um mecanismo de cisão de oxidrila e radicais livres que vão fazer o quê? Vai lesionar lípidos, proteínas e ácidos nucleicos. Ou seja, eu vou arrebentando membrana plasmática, vou arrebentando o ADN, e isso vai tudo fazer a morte aí daquele micro-organismo, beleza? E como o oxigênio está livre no interior da ferida, ele vai dificultar a germinação de esporas. Então, por exemplo, micose é melhor você usar água oxigenada do que álcool, beleza? Clorexidina. Ela vai ter também propriedade antimicrobiana, só que a ideia dela é o quê? Ela passa muito facilmente por difusão passiva pela membrana bacteriana, certo? Uma vez que ela entrou, ela desestabiliza o citoplasma e interfere na permeabilidade da membrana plasmática. Interferiu na permeabilidade da membrana plasmática, entra menos oxigênio. Se entra menos oxigênio, menos cadeia transportadora de elétrons, menos ATP, a célula morre, beleza? E a clorexidina, ela vai ter uma coisinha legal. Quando ela está em baixas concentrações, ela vai ter um caráter de bacteriostático. O que é isso? Impede o crescimento, a proliferação das bactérias. Quando ela está em alta concentração, ela vai ser bactericida, ela vai matar as bactérias, beleza? Depois a gente vai ter o iodo e os seus derivados, beleza? Uma das bactérias, o iodo é um dos bactericidas mais potentes, porém ele vai ter alguns probleminhas, né? Ele irrita muito a pele, ele pode deixar manchas, tá? E como que ele vai atuar? Também com efeito oxidante, e ele vai combinar irreversivelmente com resíduos de tirosina. Ele se une a resíduos de tirosina. Onde tem tirosina? Proteínas. E aonde? Em ácidos nucleicos. Então, também faz a desnaturalização, destruição dessas proteínas aí. Beleza? E os fenóis, né, também com atividades antibacterianas, porque eles vão alterar a permeabilidade dessa membrana, causando a morte dessa célula. Certinho? Então, isso foi os antiassépticos. Agora, os desinfectantes. Eles têm dois grupos. Eu divido eles em o que são desinfectantes de superfície e os desinfectantes de instrumento. Beleza? De superfície eu tenho o cloro, que vocês estão ligados aí que é o que mais usa, né? Eu tenho aí o hipocloreto de sódio e os álcools. O que eu posso falar do cloro e do hipocloreto de sódio? É contra bactérias e vírus. Não funciona tanto com fungos. Por quê? Porque não mata os esporos, tá? Assim como os álcools aqui, ó. Eles vão atuar destruindo enzimas e desnaturalizando proteínas. São corrosivos. Então, você pode perceber aí que se deixar até sua roupa aí na água com cloro, perde cor e pode chegar até corroer ela se deixar muito tempo lá. Assim como os materiais, tá? Por isso que a gente não usa ele em material, a gente usa ele mais em superfície, certo? Já os de instrumento, eu não uso cloro. Eu vou usar quem? Glutaraldeído, ácido paracético e água oxigenada para poder limpar. Beleza? A água oxigenada ela é muito boa porque mata esporos, a gente acabou de ver lá atrás, certo? E onde que eu vou usar esse glutaraldeído, por exemplo? Elementos que são frágeis, né, que não são corrosivos, ou seja, endoscópio. Endoscópio vai ser ali aquelas câmeras que invadem ali o nosso organismo, né, para poder visualizar algo que está no interior, beleza? Por exemplo, para ver como é que está o estômago, o intestino, essas coisas assim, tá? Instrumentos feitos de plástico, de goma, tubos, né, que são feitos aí de goma, certinho? Depois, como que eu vou limpar esses instrumentos? Tem 4 passos.
Primeiro eu vou descontaminar. Acabei de fazer cirurgia ali. Como é que eu limpo? Primeiro eu vou descontaminar. Certinho? E aí eu vou colocar em solução com cloro por 10 minutos. Acabou aquilo ali, tiro, lavo com água. É o meu segundo passo já. Limpeza, secado e eu esqueci o que estava aqui. Depois na hora que eu escrever aqui, aí vocês veem lá no PDF já. Depois, terceiro passo, esterilizar ou desinfecção de alto nível. Eu só uso desinfecção de alto nível se não tem como eu esterilizar. Beleza? A esterilização, único procedimento que mata todos os micróbios, os micro-organismos, tá? Todos os outros não matam. Esse aqui, como eu falei, só se usa quando não tem como esterilizar. Ele não mata todos os esporos, por isso que esterilizar é o mais importante. Ele resolve tudo. Onde que eu vou usar isso aqui? Instrumentos quirúrgicos, implantes, aparato, tudo. Ou seja, tudo que eu posso usar. Aparatos de endoscópio que vão em cavidades estéreis, catéteres, sonda. Isso aqui eu vou ter que esterilizar, fazer esterilização. Desinfecção de alto nível, posso usar em tudo? Não. Mas eu posso usar onde? Ni endoscópio que não vai em cavidades estéreis. Por exemplo, boca, né? Quando eu falo cavidade estéreo, por exemplo, o esôfago, o estômago é uma cavidade estéreo. Agora, quando eu falo de boca, é uma cavidade, mas não é estéreo. Beleza? Equipamentos de terapia respiratória, né? Por exemplo, um espirômetro, essas coisas assim, tá? E termômetro retal. Acabou tudo, acabei de esterilizar, acabei tudo. Segundo enxágue e secado. Pronto para utilizar novamente. Beleza? E aí, né? Para poder esterilizar, eu vou usar o que? Óxido de etileno, peróxido de hidrogeno, calor seco ou calor úmido ou autoclave. Vamos falar do óxido de etileno. Ele é um gás, tá ok? E aí como é que ele vira um gás? Mais ou menos a 10,8 graus. Então ele é líquido, eu vou aquecer até a 10,8 graus e ele vai evaporar, beleza? Mata tudo, porque a esterilização mata tudo, certo? Eu vou usar materiais que não podem receber aquele calor constante e calor alto, né? Que é o que? Plástico, goma, instrumentos ópticos como o endoscópio, porque tem muito circuitinho ali dentro, né? Daquele aparelhinho. E como que ele vai atuar? Ele atua alquilando. O que é alquilar? É transferir grupo. Então ele vai atuar transferindo grupo de proteínas e ácidos nucleicos. Automaticamente muda a conformação da minha proteína, ela perde função, mata aquela célula ali, certo? Do micro-organismo. Eu não posso usar esse gás aonde? Soluções aquosas, material de algodão. Por quê? Porque o gás vai ficar naquele algodão ali e vai contaminar depois, certo? Pode ser tóxico, né? E em azeites, beleza? Quais que são as desvantagens? Demora. E o que? Se eu não secar o instrumento, se aquele instrumento, né, que eu vou utilizar tiver água, eu vou neutralizar aquele gás. Então ele pode não ser eficiente naquele local onde estava molhado. Certinho? Depois eu vou ter o calor a seco. O calor a seco também mata tudo, porque é esterilizante, certo? Eu posso usar ele em materiais de vidro, de metal, porque aguenta a temperatura. E o ar seco e caliente, né? É o mecanismo dele. Que é o quê? O organismo morre porque o micro-organismo, por mecanismo de transferência de energia e oxidação. Ou seja, o bichinho fica quente pra caramba. Ele vai morrer por calor mesmo, queimado, incinerado. Beleza? E aí, curiosidade, não sei se é importante, mas eu tenho ali, se eu utilizar a 160 graus, vai ter que demorar 2 horas essa esterilização. Se eu aumentar para 170, é 1 hora. 180, 30 minutos, beleza? Calor úmido também mata tudo, porque a esterilização mata tudo. Uso em materiais que possam resistir a ela, é muito parecido com o calor a seco. E o que ela vai fazer? Vai desnaturalizar as proteínas. Porque a gente sabe que as proteínas trabalham em um pH, em uma temperatura óptima, não é? Mudei a temperatura, mudei, desnaturalizei, perdeu função, a célula morre. Beleza? E os resíduos, a única coisa que precisa saber é o que? Resíduos comuns é papel, comida, essas coisas. A bolsa, né, o saco vai ser preto ou verde. Tudo que é patogênico, certo? Sangue, pus, pedaço de braço, enfim, bolsa vermelha. E tudo que é, por exemplo, medicamento, sei lá, algum material de radiografia, bolsa amarela. Beleza?